Bom dia, planeta Terra! Eu sou a Rose Laura e esse é o meu canal Vamos Interagir? Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês como que foi a minha experiência de au pair aqui na Alemanha. Então, pessoal, vocês já se perguntaram o que é ser au pair? Gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte, que ser au pair nada mais é do que um trabalho de mão de obra bem barato, mas que também tem um outro lado, o lado bom da coisa, né, gente? Então, ser au pair te dá a possibilidade de conhecer uma nova cultura fora do seu país de origem, que foi o meu caso, né? Então, pessoal, em 2009 eu cheguei aqui na Alemanha como au pair. É, eu fui eu fui para uma família, né? Uma família de alto padrão social na cidade onde eu morava, né? E lá tinham quatro crianças. E os dois primeiros meses foram bons, né? Foram tranquilos. Mas depois, pessoal, então, depois não foi tão legal assim, tá? Porque o trabalho de um au pair tem tudo a ver com as atividades da criança, tá? Está interligado a tudo, ou está ligado diretamente a tudo que tem a ver com a criança. Ou seja, você precisa cozinhar para a criança, você precisa passar a roupa da criança, você precisa levar ela na escola, você precisa ajudar na tarefa de casa, você precisa acompanhá-la pros jogos, né? E para uma atividade esportiva, né? E tudo isso eu fiz fora a tarefa de casa, porque na época eu não falava bem alemão, eu tinha o nível A2 do alemão, né? Que é quase nada. E, enfim, mas o que aconteceu foi o seguinte, o que geralmente acontece é o seguinte, bom, oficialmente, o trabalho da au pair é justamente esse, né, ligado a tudo a ver com a criança e para a criança, né, só que muitas famílias usam essas au pairs para trabalhos domésticos e outros, como foi o meu caso, né, aos 8 meses, quando eu estava 8 meses, estava fazendo 8 meses que eu estava nessa família. E assim, essa família, ela estava muito acostumada a ter um faz de tudo, entendeu? Um au pair que fazia tudo, literalmente tudo, entendeu? E aos 8 meses que eu tava lá, fulana, eu vou dar o nome dela de fulana, tá bom? Que é a dona da casa, né, que eu trabalhava. Então, fulana chegou pra mim e falou o seguinte, Laura, ou da Laura, ou Laura, eles falam assim, Laura. Laura, eu te trouxe o aspirador e eu gostaria que você limpasse o meu carro hoje, né? E, gente, naquele momento, assim, pra mim, porque assim, eu já tava muito, como chama? Já tinha muitas tarefas, né, pra fazer, que eu sabia que não era o meu trabalho oficialmente, tá? E além de eu fazer todo o trabalho da casa, lavar, passar, arrumar a casa, tudo para todos da família, eu também era usada, ou ela me usava como secretária dela, entendeu? Eles tinham duas empresas, e uma dessas empresas eram na casa deles embaixo, né, na parte de baixo. E às vezes vinham clientes deles e eu tinha que atendê-los, né? Mesmo sem falar um bom alemão, mas pelo menos para abrir a porta, dar um bom dia e pedir para eles se sentarem, aguardarem, né? Que a fulana já estava chegando, né?
E algumas vezes também com cartas, né? Entregar cartas, buscar cartas e por aí vai, né? Então, então chegou esse dia em que ela me pediu para limpar o carro dela, onde eu achei assim extremamente humilhante. Foi bem humilhante assim, né? E eu falei com ela que não. E foi a primeira vez que eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque isso não faz parte do meu trabalho. Gente, quando eu falei não, vocês tinham que ver o rosto dela. Ela ficou tão nervosa e tão irada que ela não entendeu por que, que eu não ia fazer. Porque na cabeça dela, esse era também o meu trabalho, né? E eu falei que não ia fazer. Então, ela ligou pro marido dela, muito nervosa, né? E pouco tempo depois, talvez 20 minutos ou meia hora depois, chega o marido dela e me pergunta, Laura, o que aconteceu? Fulana estava chorando, vocês discutiram, o que aconteceu? E eu expliquei para ele que ela queria que eu limpasse o carro deles. E eu falei que esse não era o meu trabalho. Aí, gente, sabe o que eu ouvi dele? Ele falou, dor. E esse dor significa, sim, Laura, sim, esse é o seu trabalho. E eu falei, não, esse não é o meu trabalho e você poderia ler o meu contrato de trabalho, o que está escrito lá. E eu já faço mais do que eu, na verdade, deveria fazer aqui. Então, eu acho que a gente precisa sentar para conversar, né, e esclarecer essa situação. Aí, marcamos uma data, né, eles, o meu ex-noivo, que também fala português, né, e marcamos, né, e nesse encontro, foi muito interessante nesse encontro, porque lá foi onde ele ficou sabendo dos trabalhos que eu fazia na casa, entendeu? E no final das contas, eles discutiram lá na frente da gente. Eu entendia algumas coisas, né? Quase nada, porque eu não falava quase nada de alemão, mas algumas coisas eu pude entender. E o Felipe, né, com um olho assim desse tamanho, e olhou pra mim assim, né? Como se dissesse, nossa! Ai, mas foi muito interessante esse dia, né? Então eu falei, né, dos meus problemas, o que estava acontecendo, e os dois conversaram. E ela se desculpou comigo no outro dia, a pessoa, e foi assim, muito. Foi algo assim que eu. Oh, nossa, ela se desculpou comigo, porque mesmo ela sendo uma pessoa, digamos assim, simpática, entendeu? Geralmente, os alemães, eu não sei se são todos, mas pelo menos os que eu conheço, os que eu conheci em todo esse tempo que eu tô aqui, eles são muito, muito orgulhosos, né? E alguns deles são bem duros, né? Que era o caso dessa fulana. Então, para ela pedir desculpa, então ela estava bem preocupada, né? Que eu saísse, quisesse sair de lá, né? Mas com essa situação, eu realmente estava muito desgostosa, muito triste, né, com a situação que eu estava vivendo. Essa pessoa, ela falava português e era assim que a gente se comunicava. Ela já foi no Brasil, já fez intercâmbio no Brasil, né? Ela conhece a cultura brasileira, sabe que nós somos muito, sabe que a gente se dá muito, ajuda demais, né? E onde chegou um ponto, né, a situação em que eu não estava mais aguentando, né? Porque era além do trabalho principal que eu tinha que fazer bem mais, né? Então era cada vez mais e mais, até que eu decidi que não basta, não dá, stop, né? Mas enfim, pessoal, então, como eu fiquei muito, muito triste, né, muito desolada com aquela situação, eu fui procurar a minha agência, né, quando eu vim pra cá eu vim por uma agência, tá, eu pensei que fosse algo 100% seguro e é justamente por isso que eu me decidi, né, procurar uma agência. E que não é bem assim, tá? Não é tão seguro quanto eu pensei que fosse,
tá bom? E eu recomendo a você que se você quiser fazer au pair, que você se informe antes, né, sobre a sua agência. Se você fala inglês, é melhor ainda, porque você pode entrar em contato, procurar outras au pairs que trabalharam nessa determinada agência, né, e se informar se elas são se ela é uma agência séria que está preocupada na segurança da au pair, ou se está preocupada se está preocupada só com seus interesses próprios, tá bom? É legal se vocês se informam. Então, eu entrei em contato, na verdade, o meu noivo, né, porque ele falava português, ele fala português, e ele explicou toda a situação, e eles me falaram o seguinte, que eles não poderiam fazer muito por mim, porque ficaria difícil para eles acharem uma família, né, em 4 meses apenas, de acharem uma nova família para mim, e a única coisa que eles poderiam fazer era marcar uma data, né, pra gente se encontrar, para nós 4 nos encontrarmos e para esclarecer essa situação. E então eu não fui a esse encontro, acabei não indo adiante com esse encontro, porque assim, essas agências, eu não sei se são todas, mas essa que eu tava, essa agência, elas recebem um dinheiro, né? É por isso que elas existem. Elas precisam de um dinheiro para sobreviver, não é? E essas agências dependem do dinheiro que essas famílias pagam para eles, ou seja, uma porcentagem, né? Dessa porcentagem que pagam para que eles nos procurem, né? E então eu pensei, bom, como eu estou na Alemanha, junto com alemães, então eu não vou adiante, porque isso não vai resolver minha situação, não vai me ajudar em nada, pode até complicar, né, minha situação com a família ainda. Sendo que a gente já conversou, já discutimos entre nós, né, antes. E o que eu queria dessa agência era que ela me ajudasse a achar uma nova família, mas infelizmente ela não pôde me ajudar. Então, eu decidi, por conta própria, de procurar uma família sozinha, né? E só faltavam 4 meses para me terminar o meu período de au pair aqui na Alemanha. E então, eu fiz uma propaganda, né? O meu noivo me ajudou a escrever, né? Fiz uma propaganda que eu estava procurando uma família. E infelizmente ou felizmente apareceu uma família, né, que estava interessada em alguém do Brasil, em um brasileiro ou uma brasileira para trabalhar com eles. Só que o que pegou foi justamente isso, né, de apenas 4 meses de ficar com essa família. Então eles gostariam, já que eles estavam à procura, né, de um brasileiro, então eles gostariam que fosse que os brasileiros ficassem no período inteiro do au pair, que a duração é de 1 ano, né, oficialmente. E então não foi possível, né? E eu fiquei tão triste, ai gente, eu fiquei tão triste. E aí eu pensei, caramba, e agora? Tudo bem, ok. Então faltam 4 meses para me terminar, né? Então eu vou até o final, né? Como essa família era um pessoal, como chama? Esqueci a palavra. Eles eram, assim, eles eram civilizados, entendeu? Dava pra conversar com eles e entrar em um acordo, né? E assim, então, deu pra mim terminar o meu au pair, né? Nessa casa. E o meu interesse de ter terminado esse au pair foi porque, assim, eu vim para a Alemanha na intenção de fazer uma faculdade em educação para crianças, né? No Brasil seria como uma faculdade, isso.
No Brasil seria como uma faculdade, né? E já aqui na Alemanha isso é visto como um curso técnico, né? Que chama Ausbildung, né? E, e para mim conseguir essa vaga, eu tinha que ter experiência nessa área, eu tinha que estagiar nessa área, né, com crianças, de fazer trabalhos com crianças. Então eu precisava de 3 anos, né, trabalhando nessa área para que eu pudesse receber uma vaga, né, nessa faculdade. E então isso era o início da minha caminhada nessa área, então por isso que para mim foi tão importante terminar o au pair de 1 ano, né? Ou nessa casa ou em outra família, mas era importante, né? Terminar para mim ter 1 ano já de contrato de au pair nessa área com crianças. E, enfim, né? Então, essa foi minha história, né, de au pair aqui na Alemanha. E eu recomendo a vocês, tá? Eu recomendo a vocês que, se vocês se decidirem fazer um trabalho como esse, que vocês façam por uma agência. E se você falar inglês, então é bem melhor para você se informar melhor sobre essa agência, tá bom? Se comunicar com outras au pairs, né, que fizeram parte dessa agência. E se você não fala se você não fala o inglês, então eu te recomendo, se você for fazer o au pair aqui na Alemanha, que você conheça alguém que já esteja aqui na Alemanha, porque essa pessoa vai poder te ajudar, entendeu? A escrever cartas que você vai precisar escrever, vai te ajudar a telefonar ou vai telefonar por você, entendeu? Vai traduzir para você no começo, né, o que está acontecendo para que você possa entender, entendeu? E então é isso, aqui fica a minha dica, tá bom? Se você quer fazer au pair aqui na Alemanha. E muito obrigada por você ter assistido meu vídeo, tá bom? Lembra, por favor, de dar um like aqui embaixo para me ajudar a crescer o canal, a expandir com esse canal que tá começando agora, tá bom? E bye bye, planeta Terra!